Amém, amém? Estão me escutando direitinho? Abra sua Bíblia comigo. Em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Eu preciso que vocês fiquem aqui comigo, amém, irmãos? A palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz, ela transforma, ela restaura, ela direciona. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós nascemos de novo, não é verdade? Um dia foi pregado a você o evangelho da salvação, você ouviu e creu, seu coração foi transformado, você começou a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Você agora vai viver eternamente com o Senhor Jesus, porque você foi alcançado pela palavra de Deus, que vai ser mais uma vez pregada nessa noite, amém? Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, versículo 4, Filipenses 4, versículo 4, alegre-se novamente no Senhor. Novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos em janeiro, e muitos chamam janeiro de Janeiro Branco, que é uma campanha nacional que visa conscientizar a população sobre a importância da saúde mental e emocional. A gente sabe disso, amém, irmãos? Estamos nessa campanha. Então, tem como objetivo essa campanha alertar para a importância de cuidar da saúde mental, estimular a busca por cuidados especializados, nós sabemos disso. Tem também o objetivo de prevenir doenças como a ansiedade, como a depressão, como o pânico. E com isso tudo, algumas sugestões são dadas para prevenir ou para o cuidado. Praticar exercícios físicos, dormir bem, já ouviram falar disso? Praticar exercícios físicos, dormir bem, ter uma alimentação saudável, ter momentos de lazer, organizar bem a rotina, né? Muitas vezes a nossa rotina está frenética, organizar bem a rotina vai nos fazer, né, ter um bem-estar mental, estabelecer limites, procurar ajuda profissional quando esse é o caso. Então, tudo isso para priorizar o bem-estar mental. E a Bíblia, irmãos, sem excluir, né, esse cuidado profissional, ou não excluindo a ajuda profissional devida em casos necessários, ajuda de psicólogo, ajuda de psiquiatras, a Bíblia, não excluindo essas ajudas de profissionais da área quando necessário, também nos dá orientações sobre como desfrutar de um bem-estar mental, irmãos. A Bíblia também dá. Desfrutando da paz de Deus. Desfrutar da paz de Deus, consequentemente, irá nos fazer desfrutar de um bem-estar mental. Como que nós fazemos isso? De joelhos. Como que nós fazemos isso? Lançando toda a nossa ansiedade sobre Cristo. A Bíblia faz isso, irmãos. A Bíblia, ela nos orienta sobre isso. Com toda a tempestade que nós enfrentamos do lado de fora, nós podemos desfrutar de uma paz, nós podemos desfrutar de uma tranquilidade de joelhos, lançando a nossa ansiedade sobre Cristo. Por quê? Porque Deus tem essa paz para nós.
Deus tem para nós uma paz que excede todo entendimento. Deus tem para nós, irmãos, uma paz que vai além da compreensão humana. Que nós somos capazes de desfrutar dessa paz quando o mundo inteiro aí está pegando fogo, mas interiormente nós podemos desfrutar de uma tranquilidade, porque Deus nos dá essa paz que excede todo entendimento, irmãos. Deus tem para nós orientações sobre como enfrentar a ansiedade, sobre como enfrentar o medo. Deus tem para nós orientações sobre como enfrentar a inquietação do nosso coração. Deus tem para nós orientações sobre como enfrentar a ansiedade e todas as dificuldades. Tem para nós. Sabendo disso, o que o apóstolo Paulo ele faz? Versículo 6, olha comigo, que a gente se abre comigo. Sabendo que Deus é capaz, irmãos, disso, o que ele fala? Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, ou não vivam ansiosos, ou quer dizer, não andar ansioso aqui é não ter uma vida de maneira ansiosa, irmãos. A palavra ansioso aqui no grego significa atraído por direções opostas, atraído por direções diferentes. E alguém que está ansioso é isso, irmãos. Muitas vezes, alguém que está ansioso não tem uma mente tão fechada. Muitas vezes, quem vive ansioso não tem uma mente coesa, a mente está dividida em várias direções. Muitas vezes, quem vive ansioso durante o dia, à noite, não consegue fechar a mente quando vai dormir. Por quê? Diversas distrações. Porque a mente está indo em diversas direções, a mente está dividida. Ou seja, não vivam ansiosos aí que Paulo dá. Ele está falando, olha, não vivam dispersos. Não vivam com a mente indo para diversas direções e direções contrárias e opostas. Não vivam ansiosos aqui, quer dizer, não vivam com a mente indo para todas as direções. Não tenham esse hábito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está querendo nos ensinar um estilo de vida. O cristão não tem um estilo de vida de maneira ansiosa. Agora, é claro esclarecer, irmãos. É importante esclarecer que nem toda ansiedade é resultado ou é resultante de um fundo espiritual, como é nesse caso do apóstolo Paulo. Existe ansiedade de origem química, nós sabemos disso. Existe ansiedade, irmãos, de fatores hormonais que produzem ansiedade. Então, nem toda depressão é de caráter espiritual ou de uma deficiência espiritual. Nem toda ansiedade, nem todo um caminhar dessa forma, nem toda angústia é fruto de uma deficiência espiritual. Ou seja, não é porque a pessoa ela tem depressão, nem sempre é porque ela não ora, irmãos. Não é porque a pessoa ela sofre com ansiedade, não é porque ela não tem relacionamento com Deus. Porque no decorrer da história, homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, irmãos, sofreram com doenças dessa forma. E não era porque não tinha fé em Deus, irmãos. Não era porque não tinha relacionamento com Deus. Não era porque não tinha intimidade com o Senhor. No decorrer da história, muitos homens e mulheres de Deus lutaram contra a depressão e contra a ansiedade. Existe um homem do século XIX chamado Charles Spurgeon. Muitos chamam ele de príncipe dos pregadores, irmãos. Esse homem era um homem de Deus, mas sofria de depressão. E muitas vezes esse homem era levado pelos diáconos para pregar, irmãos, para estar na igreja, temente a Deus, mas era doente na mente e na alma por causa da depressão, irmãos. Nós sabemos isso. Porém, a ansiedade que Paulo está falando aqui é por falta de confiança em Deus. A ansiedade que Paulo está falando aqui, que a gente não deve andar, é por falta de não ter um relacionamento com Deus. É por falta de não desfrutar ou não ter intimidade com Deus. É por falta de não obedecer os caminhos do Senhor ou não tentar. A ansiedade que Paulo fala aqui é por isso que a gente precisa fazer, quando a gente olha para esse texto, uma avaliação correta para a gente não tratar, um exemplo, somente com um remédio, com alguém que precisa de um aconselhamento bíblico, irmãos. Às vezes, a pessoa está com a alma inquieta, com a mente toda distorcida, porque não está querendo obedecer ao Senhor, porque não está se atentando para a palavra do Senhor. A gente vai ver isso aqui, a Paulo vai explicar. Por outro lado, também, é importante a gente fazer uma avaliação correta para não dar somente aconselhamento bíblico para quem precisa de uma ajuda profissional. Entende isso, irmãos?
É isso que acontece. Mas como eu falei aqui, a ansiedade que Paulo está falando aqui é por falta de confiança em Deus. É por falta de um relacionamento com Deus. É por falta de uma vida de oração. É por falta de uma vida correta diante de Deus. E nesse sentido, irmãos, do ponto de vista espiritual aqui, a ansiedade é constituída de um pensamento errado que tem a ver com a mente e de um sentimento errado que tem a ver com o coração acerca das circunstâncias, acerca das pessoas e acerca das coisas. Então, por que eu ando ansioso, segundo aquilo que Paulo está falando? Pode ser por uma visão errada, ou uma questão errada, ou uma relação errada com as circunstâncias. Como assim? Como nós vivemos aqui e focamos mais nos problemas do que no Deus que tem um controle sobre os problemas. Perceba, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aqui, irmãos, ele estava preso. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aqui, ele estava aguardando o julgamento, na antessala do martírio. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aqui, ele não estava em uma circunstância tão favorável, mas o apóstolo Paulo, vivendo dessa forma, escolheu confiar em Deus, escolheu olhar para aquele que tem o poder sobre aquela circunstância que ele está vivendo. Ele decidiu, na antessala do martírio, olhar para Deus, que tinha o controle da história dele em suas mãos, mesmo vivendo em meio a uma situação tão difícil, irmãos. Muitas vezes, nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Somos filhos de Deus, irmãos. Deus tem promessas para nós, e nós passamos por dificuldades, mas muitas vezes nós temos o hábito de focar nos nossos problemas, nas dificuldades, e esquecermos, irmãos, que Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Esquecer que Deus continua no controle sobre todas as coisas. Esquecer que, independente do problema, nós temos um Deus que é nosso Pai Celestial, que está com o controle da história em suas mãos, irmãos. Quando nós esquecemos disso, nós começamos a ficar inquietos, com a mente inquieta. Quando nós esquecemos do tamanho do nosso Deus, que é o Criador dos céus e da terra, e focamos somente naquela situação problemática que nós estamos vivendo, muitas vezes, isso vai nos trazer ansiedade, falta de confiança em Deus. Segundo, irmãos, eu falei que é uma relação errada com as circunstâncias, mas falei que também que é uma relação errada com as pessoas, irmãos. Por quê? Relacionamentos quebrados, divisão, irmãos, gera ansiedade no nosso coração. Relacionamento quebrado, irmão, tira o nosso sono. Relacionamento quebrado, irmão, tira o nosso apetite. Relacionamento quebrado, irmão, tira de nós a nossa paz. Tira de nós, irmãos. Quer ver um exemplo? Esse é um exemplo de duas pessoas aqui dessa igreja. Evódia e Síndique. Vai comigo para o versículo 2 aí. Versículo 2 do capítulo 4. Olha o que Paulo está falando dessa igreja. E de repente no versículo 2 do capítulo 4 ele diz: o que eu rogo a Evódia e também a Síndique é que vivam em harmonia no Senhor. O apóstolo Paulo está falando. Ele continua falando sim. E peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. O apóstolo Paulo cita dois nomes aí, irmãos. Evódia e Síndique, que provavelmente eram duas mulheres que ocupavam, irmãos, uma posição de liderança na igreja. Paulo vai dizer, aí no texto que nós lemos, que elas se esforçaram com o apóstolo Paulo aí no Evangelho, não é isso? Mas que agora elas estavam em desacordo. Se esforçaram com o apóstolo Paulo no Evangelho, mas agora elas estavam em desarmonia dentro da mesma igreja. Paulo aí não fala o motivo. Paulo aqui, ele não fala conosco a razão, mas basicamente, irmãos, o problema ou a razão era o problema de toda a carta. Se nós lermos a carta, a gente vai perceber que muitos colocavam o eu na frente do outro, que muitos procuravam o seu próprio interesse acima dos interesses dos outros. Por isso que o apóstolo Paulo nos orienta no capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque muitos ali não estavam tendo. Poderia ser um problema nessa igreja, irmãos. Não estavam seguindo o exemplo de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que se devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, irmãos, e veio a ser servo. Aqui não.
Muitos aqui provavelmente estavam colocando o eu na frente do outro, os seus interesses na frente do outro e não seguindo o exemplo de Cristo. E certamente o comportamento delas, Evódia e Síndique, colocava também em risco a unidade da igreja, provocando desunião. Então perceba, irmãos, Evódia e Síndique trabalhavam juntas, mas uma puxando para um lado e a outra puxando para o outro. Duas irmãs, na mesma igreja, servindo ao mesmo Senhor. Duas irmãs, ser irmã em Cristo, ser filho de Deus, pertencendo ao mesmo reino, irmãos, mas em desacordo. Confiando no mesmo Senhor, mas nesse momento aqui em desarmonia. E em desarmonia com o evangelho que elas abraçaram. Porque o evangelho não nos ordena isso, ao contrário, irmãos. Ao contrário. E olha o versículo 2 ainda comigo, porque Paulo, ele roga que elas vivam em harmonia no Senhor, não é isso? Ele roga isso. Por quê, irmãos? Quem quer ter intimidade com Deus aqui? Deixa eu ver. Todo mundo quer. Nós queremos cada vez mais crescer no conhecimento de Deus, ter intimidade com o Senhor. Nós sabemos que Ele é o nosso bem maior, que Ele é o nosso maior tesouro. Nós queremos mais de Deus, porque Deus é a nossa satisfação, Ele que de fato satisfaz. É a presença dEle que nós ansiamos. Mas Paulo roga aqui que elas vivam em harmonia no Senhor. Por quê? Se nós queremos crescer no Senhor, irmão, não há possibilidade de estarmos em harmonia com o Senhor e viver em desarmonia com o irmão. Não há possibilidade, irmão, de estar cada vez mais com intimidade com o Senhor, unido a Cristo e desunido com o meu irmão. Nós queremos desfrutar da paz de Deus, nós queremos. Mas é difícil para nós desfrutarmos da paz de Deus, não queremos estar em paz com o irmão. Por isso que Paulo roga. Ele fala, eu rogo, para que elas pensem concordemente no Senhor. Por isso que relacionamentos quebrados, irmãos, traz inquietação. Por isso que relacionamentos quebrados traz angústia. Por isso que relacionamentos quebrados traz também em nós essa ansiedade. Do ponto de vista espiritual, irmãos, muitos andam ansiosos porque não confiam em Deus como deveriam confiar, ou então estão negligenciando, irmãos, a relação que nós temos que ter como igreja, como corpo de Cristo. E esse assunto é tão sério que o apóstolo Paulo, se você perceber aí comigo no versículo 3, ele, além de rogar às irmãs, ele diz no versículo 3, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude. Paulo solicita, irmãos, a ajuda de outro, de um terceiro, para que elas pudessem voltar a se relacionar, irmãos. Paulo solicita a ajuda de uma outra pessoa, que não estava diretamente envolvida na situação, para que aquelas pessoas voltem a se relacionar, se reconciliem. Tem horas, irmãos, que em determinados momentos da nossa vida, nós precisamos de uma terceira pessoa para mediar a situação, irmãos. Tem hora, irmão, e tem determinados problemas interpessoais que precisa de ajuda de uma terceira pessoa, irmãos, ou da participação de uma pessoa. Paulo não fala quem é essa pessoa, nós não sabemos. Paulo não cita nome, podia ser Timóteo, podia ser Lucas, nós não sabemos, mas há momentos em que o atrito é tão grande que é preciso do auxílio de uma outra pessoa, e com isso nós aprendemos o porquê nós somos chamados. Você é cristão, filho de Deus, você foi chamado para construir pontes, não separar pessoas. Você é cristão, você foi chamado para juntar as pessoas, não para afastar as pessoas. Você é cristão, você foi chamado por Deus para ser um instrumento de reconciliação, ao invés de jogar uma pessoa contra a outra. Então, quando alguém chegar para você, começar a falar de uma outra pessoa, de alguma forma você sentir ali na pessoa que é um ressentimento, uma mágoa, o que você vai fazer? Vai ser instrumento de Satanás para que a pessoa fique mais ressentida? Ainda não. Seja instrumento de Deus para a reconciliação. É por isso que nós somos chamados. Ser instrumento de Deus para que essa pessoa reconcilie com a outra pessoa e, consequentemente, com Deus. Porque, irmão, se a pessoa insiste e ficar afastado, não querer conversar, não perdoar, irmão, você pode ter certeza que a relação com Deus, com essa pessoa, irmão, não está como deveria estar. Tem uma frase que não é bíblica não, mas é certa. Quem se recusa a perdoar está destruindo a mesma ponte pela qual precisa andar na sua vida.
E tem uma outra frase também que é certa, que você deve ter ouvido. Quem se recusa a perdoar está tomando remédio, está tomando veneno esperando que o outro morra, irmão. É assim. Então, intimidade com Deus, crescimento em Deus, requer de nós um coração limpo em relação às pessoas, irmãos. Sem prisão em relação às pessoas. Paulo roga a um terceiro aí para que as ajude com isso, irmãos, com isso. Instrumento de Deus para a reconciliação. Muitas vezes estamos andando com a mente toda bagunçada. Porque, ao invés de estarmos sendo usados por Deus, estamos sendo usados pelo maligno para causar confusão, causar contenda, irmãos. Satanás jogando sugestão, setas inflamadas, que o apóstolo Paulo chama isso, em Efésios. Nós estamos absorvendo aquilo. E ao invés de sermos instrumentos de Deus, estamos sendo canal para que a dissensão aconteça, facção, grupo. Paulo, ao contrário, ele roga. Roga a você, leal companheiro de julgo. E por que nós devemos viver em união, irmãos? Por quê? Versículo 3 ainda fala, continua falando. Versículo 3. Peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Olha aí, os seus nomes estão no livro da vida. Irmãos, se você crê em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você foi salvo, selado pelo Espírito Santo, que é a garantia de que seu nome está no livro da vida. No livro daqueles que foram salvos. No livro daqueles, no meio daqueles que não há mais condenação. Você foi resgatado por Deus. Isso é um irmão que muitas vezes você tem uma rixa com ele, irmãos. Também foi. Está no livro da vida. Então, a igreja que seremos na glória tem que refletir na igreja que nós somos hoje. A eternidade não tem divisão. Na eternidade não tem contenda, irmãos. Na eternidade não tem grupo, não tem desarmonia. E a igreja que ainda seremos tem que nos incentivar, tem que ser uma réplica da igreja. Nós queremos ser, irmãos. Desarmonia. A igreja que vamos ser tem que ensinar a igreja que nós somos. Viver com relacionamentos quebrados nos traz inquietação, angústia, ansiedade. Não sei se você já passou por isso, irmãos. Mas sabe aquela pessoa que você está ali no seu coração por algum motivo? Aconteceu alguma coisa, você está ali, e aí brota algo no seu coração que você está ali alimentando aquilo, irmãos. A pessoa que você quer mais esquecer, é que você mais lembra. Não é isso que Deus chamou para ser. Instrumentos de reconciliação. Irmãos. É isso que Ele tem para nós. Então, por que nós andamos ansiosos do ponto de vista espiritual? Não confiamos em Deus. Segundo, irmãos, porque muitas vezes não ou negligenciamos a nossa relação com o irmão. Ao invés de sermos instrumentos na mão do Senhor, estamos sendo instrumentos do maligno, causando divisão. Vai trazer ansiedade, inquietação, perturbação para a nossa mente, óbvio que vai, óbvio. E terceiro, irmãos, uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Como vai ser o amanhã? Uma exagerada preocupação, não é não preocupar, irmãos. Nós temos que ser previdentes, mas uma exagerada preocupação vai roubar a nossa paz. Vai roubar a nossa paz. Pensando nisso, irmãos, eu tinha falado aqui no início que Deus tem uma paz para nós. Porque o nosso Pai Celestial, Ele não apenas dá uma ordem. Qual que é a ordem? Não andem ansiosos, mas Ele dá a solução. Eu falei que a ansiedade, do ponto de vista espiritual, é uma relação errada com as circunstâncias, com as pessoas que nós vimos e com as coisas. O que Deus nos orienta na sua palavra, irmãos? Não andem ansiosos por coisa alguma, versículo 6. Não andem por coisa alguma. Eu citei 3 exemplos, mas a Bíblia fala por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ou seja, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentem os seus pedidos a Deus. Antes, conversem com Deus. Antes, se acheguem a Deus. Antes, tenha consciência que o seu Pai Celestial te ouve, que você pode chegar a Ele e falar com Ele dos seus problemas, da sua inquietação, da sua angústia, da sua perturbação na mente. Antes, ore a Deus. Irmãos, é muito fácil falar para mim, até eu mesmo, eu falo para mim, mas será que nós estamos fazendo isso? Ou será que a nossa oração é assim, Pai,
Abençoa o meu dia, amém. Irmãos, Paulo fala, antes, em tudo, pela oração e súplica, irmão. Súplica que é aquela oração fervorosa. Aquela oração de desespero, irmãos. Aquela oração assim que você se achega a Deus e se achega a Ele com toda força, com todo ânimo. Suplica ao Senhor por aquela situação que você está passando, o apóstolo Paulo fala. Não andem ansiosos, não andem com a mente, não tenham um estilo de vida com a mente indo para direções opostas ou para diversas direções, mas antes apresente isso a Deus, suplique a Deus. Estamos andando ansiosos, estamos indo conversar com muitas pessoas, mas um tempo com Deus nós não temos, irmãos. Nós não fechamos a porta do nosso quarto, não ficamos ali meia hora conversando com Deus, suplicando ao Senhor, e é uma ordem, irmão. Sabia que essa aqui é uma ordem como qualquer outra? É um mandamento de Deus. Não andem ansiosos, não é uma sugestão, olha só que forte. É uma ordenança do Senhor. Não andem ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, apresente seus pedidos a Deus, mas também com ação de graças. Nós oramos, irmãos, nós suplicamos, mas também nós vamos até o Senhor com ações de graças, ou seja, sendo gratos. Você recebeu presente da parte do Senhor, irmãos? Deixa eu ver, recebeu presente? Deus te presenteou até aqui? O Digão contou a bênção que o Senhor fez na vida dele. Quantos anos que o Digão, ele falou aqui? Quantos anos atrás? 24 anos atrás, irmãos. Digão contou aqui a bênção que o Senhor fez na vida dele, fez na minha também, há 15 anos atrás. Me resgatou. E tenho certeza que não só isso Deus fez na vida do Digão, mas fez no decorrer da vida dele. Quantos livramentos. Casou aí, Marcela, a bênção na vida do Digão. 2 meninos aí. Ele pode contar, se ele fosse contar, irmãos, ele ia perder a conta de quanto Deus foi generoso e bondoso com ele, e assim também na minha vida, assim também na sua vida. Isso é lembrar de Deus com ações de graças, irmãos. Irmãos, e a gratidão tem um poder enorme no próprio ato de ser grato a Deus, de ir nos curando, irmãos. Quando nós lembramos daquilo que Deus fez por nós, quando nós lembramos que no meio da adversidade hoje, é o mesmo Deus que nos fortaleceu quando a gente passou por uma dificuldade lá atrás e Ele nos livrou. Isso vai nos fortalecendo, isso vai enchendo o nosso coração, sim ou não, irmãos? Isso vai nos enchendo de esperança. É o mesmo Deus. Eu tenho certeza que você já deve ter passado uma situação difícil. E o Deus que te fortaleceu lá, te fortalecerá e continuará te fortalecendo. Lembrar daquilo que Deus fez por você, daquilo que Ele é por você, daquilo que Ele realizou por você, que foi entregar o seu filho para te salvar. E as bênçãos que Ele te deu. E ser grato a Deus pelo dom da vida, irmãos. Ser grato a Deus pelas coisas que Ele te dá diariamente. Só por isso, irmãos, já vai te curando. Mas muitas vezes, quem está andando com a mente ansiosa por falta de confiança em Deus, entenda isso, irmãos. Eu fiz a distinção. Por falta de confiança em Deus, parece que sofre de amnésia, porque esquece aquilo que Deus fez por ela. A pessoa esquece quando Deus foi bom para ela. A pessoa esquece aquilo que Deus fez através dela e por ela. Presentes da parte de Deus que nós recebemos. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. O que é isso? Eu oro a Deus, eu suplico a Deus por essa situação que eu estou passando. Eu falo com Deus mesmo, peço a Ele, mas eu também lembro que é meu Pai Celestial, que já me abençoou e continua me abençoando tanto. Lembro daquilo que Ele fez. E apesar da situação difícil que está me trazendo ansiedade, eu sou grato a Ele pelas coisas que eu tenho. E só por isso, irmãos, eu vou sendo curado. E só por isso meu coração vai enchendo de esperança. E só por isso a minha mente começa a fechar e não começa a ser mais, e não é mais assim, e não tem um hábito de ser distraída ou ser levada para diversas direções, somente pelo ato de ser grato a Deus. Qual que é o resultado disso, irmãos? Eu oro, eu estou ansioso, eu oro, e se eu não tenho confiança em Deus, eu começo a ter esperança em Deus, porque eu orei, eu supliquei, porque eu lembrei do quão bom Ele é, sou grato a Ele. Qual que é o resultado disso? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu disse, irmãos, que Deus tem uma paz para nós, que excede todo o entendimento. Deus tem uma paz para nós, que o mundo não pode dar, mas também não pode tirar. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. E quando nós nos achegamos a Deus em oração súplica, com ações de graças, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração, irmãos. Esse verbo aqui, guardará, irmão, ele é tirado do vocabulário militar e é usado para descrever a função de um sentinela. O que faz um sentinela? É um militar armado, responsável por guarnecer um posto ou local, fazendo desse local inviolável, irmãos. Esse é o seu Pai Celestial. Ele vai guardar, assim como um sentinela guarda um posto, um local, e fazendo desse local inviolável, irmãos. Quando nós oramos, quando nós suplicamos a Ele, quando nós somos gratos ao Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento, eu sou capaz de apostar, irmãos, que você, na sua caminhada cristã, já pode ter passado uma situação difícil, que no mundo você não teria nem cabeça para isso, mas ficou centrado, porque desfrutou da paz de Deus que excede todo o entendimento. Porque você orou, porque você suplicou a Deus, porque você foi grato a Deus, e Ele, por meio do seu Espírito, fez você desfrutar de uma paz dele que excede todo o entendimento. Guardou a sua mente, guardou o seu coração. É isso, irmãos. Paulo nos dá essa orientação. Está andando ansioso? Suplica a Deus. Ore a Deus, seja grato a Deus, e não somente isso. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então perceba, irmãos, Paulo dá algumas orientações. Primeiro é orar, não é verdade? Ore, se achega a Deus, e com ações de graças, não se esqueça. Mas não só isso. Quer desfrutar da paz de Deus que excede todo entendimento? Pense corretamente, irmãos. Pense naquilo que edifica, irmãos. As emoções que nós temos são resultado daquilo que nós pensamos. E pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. Logo, nós somos estrangulados pela ansiedade. Logo, a nossa mente fica bagunçada. Pensamento incorreto, irmão, gera sentimento incorreto. Nós sabemos que as grandes batalhas da nossa vida são vencidas no campo da mente, sim ou não, irmãos? É verdade, irmãos. São vencidas no campo da mente. E pensando nisso, o que nós estamos absorvendo? Pensando que as grandes batalhas da nossa vida são vencidas no campo da mente, o que nós estamos alimentando a nossa mente? O que nós estamos arquivando na nossa mente? O que nós estamos vendo? O que nós estamos escutando? O que nós estamos lendo, irmãos, ouvindo? O que nós estamos absorvendo e escutando como povo de Deus e deixando entrar no nosso coração? O que nós estamos fazendo, irmãos? Durante o nosso dia, com que estamos ocupando a nossa mente? Pode ser por isso que a minha mente está ansiosa, irmãos. Pode ser por isso, irmãos, que a minha mente está toda bagunçada, irmãos. Por quê? Não estou pensando naquilo que vai me edificar. Não estou pensando naquilo que vai me aproximar do Senhor. Não estou pensando naquilo que vai me fazer ter intimidade com o Senhor. Com o que nós estamos alimentando, irmãos, a nossa mente? Com o quê? Porque Paulo fala com que nós devemos alimentar a nossa mente. Versículo 8. Tudo que for verdadeiro, não é isso que ele fala? Satanás era mentiroso. Satanás, irmãos, ele é o pai da mentira. E um dia, Jesus orando pelos seus discípulos no Evangelho de João, ele ora: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Irmãos, o que nós devemos absorver? Aquilo que a palavra diz que nós somos. O que a Bíblia fala sobre você, irmão? O que a Bíblia diz a seu respeito, irmãos? Só que se nós não lemos, nós não sabemos. A gente vai saber só o que a novela fala. A gente vai saber só o que o jornal fala. A gente vai saber só o que o amigo fala. Mas é a Bíblia, irmãos. Jesus falou.
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, irmãos. Nós não conhecemos a Bíblia, se nós não tiramos tempo para ler a Bíblia, se nós não achamos prazer na Bíblia, irmãos, nós vamos absorver aquilo que Deus não quer que a gente absorva, irmãos. Tudo que é verdadeiro. E outra, irmãos, mais de 90% daquilo que ocupa a nossa mente são coisas imaginárias que nunca aconteceram. Mais de 90% e nunca acontecerão, irmão. O que eu devo pensar então? Tudo que for verdadeiro. Tudo que for verdadeiro. Eu não sei as palavras que lançaram sobre você na sua vida. Eu não sei que falaram a seu respeito sobre a sua vida. Mas se está na Bíblia, irmãos, não absorva. Absorva aquilo que a Bíblia diz sobre você, irmãos. O que Deus diz sobre você, irmãos. O que a Bíblia fala a seu respeito? Quais as esperanças que ela tem? Como a Bíblia também te disciplina? Está na Bíblia, absorve, irmãos. Creia. Mas o que nós estamos absorvendo? Irmãos? Tudo que for verdadeiro. E mais, tudo que for nobre, ou tudo que for respeitado, tudo que for correto, né? Tudo que for justo. Aqui traz a ideia de alguém que vive nesse mundo com a consciência de que tudo que ele faz deve ser um culto a Deus. O que deve ocupar minha mente? Tudo que é verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for correto, irmãos. E mais, tudo que for puro, que é ter uma pureza de pensamento e de propósito. E mais aí, tudo que for amável, aqui é aquilo que é agradável. Pensar naquelas coisas, irmãos, que proporcionam prazer a todos, e não aquilo que causa divisão, e não aquilo que causa desgosto, e não aquilo que causa mágoa a alguém. Quando a Bíblia fala, tudo que for amável é isso. O que eu estou alimentando a minha mente? Será que é aquilo que causa de sabor? Será que é aquilo que causa mágoa a alguém? Mas a Bíblia não me orienta a isso. Perceba, irmãos, como que não é fácil para a gente? Muitas vezes nós podemos estar andando ansiosos por causa disso. Porque obedecer isso não é fácil, não, irmãos. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Nós temos que clamar a Deus para sermos cheios de Espírito Santo, irmãos. Para andar dessa forma aqui, meu irmão. Mas pode ser que seja por isso que nós estamos andando ansiosos, com a mente estrangulada, irmão. Com a mente indo em diversas direções, inquietos, por causa disso. Porque muita gente está fazendo tudo ao contrário daquilo que está escrito aqui. Pense no tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, que é ter nos seus lábios e na sua mente somente palavras que são adequadas para serem ouvidas por Deus. O que tem saído da nossa boca? O que vem à nossa mente que sai da nossa boca, irmãos? Irmãos, nós não nos atentamos a isso, irmãos. Por isso nós temos que pedir a Deus que sonde o nosso coração, diariamente. Ansiosos, angustiados, pode ser muito por causa daquilo que passa na nossa mente, que é pecado. O pecado traz inquietação. Hábitos pecaminosos, irmãos, é como se estivesse estrangulando a nossa alma. Hábitos pecaminosos que passam na nossa mente nos deixam inquietos, irmão. E muitas vezes nós estamos vivendo essa bagunça mental por causa disso. Pode ser que seja. Se esse for o caso, o Senhor vai nos ajudar para que nós possamos ser libertos disso. Não é fácil, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que vai nos direcionando e guiando para termos uma vida assim. Não seremos perfeitos, não seremos, irmãos. Mas, por causa de Jesus, nós podemos confessar os nossos pecados, irmãos. Pastor Márcio costumava falar uma frase: santo não é aquele que não peca, mas é aquele que diariamente se arrepende. Está aí, irmãos. Está aí. Pastor, você não sabe o que eu falei hoje. Se arrepende. Está aberto. Você não sabe como eu fui essa semana. Se arrepende. Irmão, pediu perdão de coração, acabou. Tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso aqui que deve marcar as atitudes e ações dos crentes. Que Paulo dando orientação, irmãos. No versículo 6 ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo ele fala para a gente orar. Agora ele fala para a gente pensar naquilo que vai edificar. E ele termina no versículo 9 falando,
tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham no coração ou em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo fala, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês, irmãos. Aqui é viver corretamente. Na vida de Paulo, ele não somente ensinou a palavra de Deus, mas também praticou, irmãos. Para que aqueles que pudessem, ou para que aqueles que ouvissem, pudessem ver a palavra de Deus em sua vida. Por isso que ele falou, tudo que vocês receberam, aprenderam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Escute isso, irmãos. Assim como a prática do pecado de forma deliberada traz inquietação, assim como a prática do pecado de forma deliberada pode trazer confusão na mente, assim como a prática do pecado de forma deliberada, não reconhecendo os pecados, não confessando o pecado ao Senhor, assim como essa prática traz uma ansiedade, irmãos, o fruto de uma vida consagrada ao Senhor é paz interior, que excede todo o entendimento. Todo entendimento. Nós podemos andar dessa forma. Digam, tem uma frase aqui. Diabo é ruim, Deus é bom, diabo é ruim, e os crentes vão melhorando. Esse é o chamado para nós. Ir melhorando. Mas eu errei aqui, pede perdão, vai. Mas eu pensei tanta coisa que eu sei, eu também pensei, irmãos. E muito por isso que minha mente está uma bagunça. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus para endireitar os meus caminhos, para corrigir os meus pensamentos, para que eu possa cada vez mais desfrutar da paz de Deus que excede todo entendimento. É isso que Ele tem para mim, é isso que Ele tem para você, é isso que Ele tem para a sua família, irmãos, é isso que Ele tem para a sua casa. Paz de Deus que excede todo entendimento. Escuta isso aqui, irmãos. Todo mundo que é crente, confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, tem paz com Deus. Tem paz com Deus. O que é paz com Deus? Não estou mais de condenação eterna, debaixo de condenação eterna. Não serei mais condenado eternamente. Eu estava morto em meu delito e pecado, agora eu tenho paz com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, justificado, pois, temos paz com Deus por meio de Jesus. Você não será condenado eternamente, tem paz com Deus. Mas muitos, escute isso, mas muitos daqueles que têm paz com Deus não desfrutam como deveriam desfrutar da paz de Deus. Por quê? Porque está difícil andar dessa forma. Porque não tem uma vida de oração. Tem paz com Deus, foi salvo, irmãos, mas muitas vezes não se atenta ou negligencia a mente e pensa em tantas coisas que desonram ao Senhor. Tem paz com Deus, mas está difícil de desfrutar da paz de Deus, porque não procura em andar na prática da palavra dele. Tiago fala para a gente que a gente deve ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra, irmãos. Percebe, irmãos? Deus nos deu paz com Ele por meio de Jesus, mas o desejo dele para todos nós é que desfrutemos da paz de Deus que excede todo entendimento. Isso é capaz, irmãos. Nossa. Pense no apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo estava preso, ele escreveu isso, aguardando seu julgamento. E falando disso tudo. Era filho de Deus como você é. E assim como os homens e mulheres de Deus desfrutaram da paz de Deus em meio à mais intensa perseguição, nós também podemos, porque o Espírito que habitou neles habita em nós também. É isso que Ele tem para nós, irmãos. Uma ansiedade decorrente de uma falta de confiança em Deus, Paulo dá para nós aqui as orientações de como nós lidamos com isso. Orando, pensando naquilo que edifica e procurando cada vez mais agir conforme a palavra dele. Amém, irmãos? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Se nós quisermos desfrutar de mais do que um bem-estar mental, desfrutar da paz de Deus, ore, pense naquilo que edifica. É difícil, irmãos, mas o Senhor vai nos ajudar, amém, irmãos? Nós vamos junto. Vai nos ajudar.
e tente andar conforme a palavra de Deus, dia após dia. Oração, pensamento e prática. Amém, irmãos? Glória a Deus.